O que o povo brasileiro precisa saber sobre a manifestação do dia 7 de setembro? José Dirceu, sobre as manifestações do dia 7 de setembro, disse: é hora de não vacilar em punir aqueles que atentam contra a Constituição. De acordo com o petista, a esquerda deve impedir que bolsonaristas transformem o dia em vandalismo e violência. Fernanda Salles, uma repórter, publicou o seguinte no seu Twitter: derrubaram a prisão em segunda instância, soltaram criminosos como José Dirceu e outros prontos para estuprar, matar e roubar novamente, prenderam conservadores sem crime, censuraram jornais, anularam as condenações de Lula, criaram um novo Código Penal com o objetivo de promover perseguição ideológica, usurparam o poder do Legislativo, autorizaram o fechamento de estabelecimentos durante a pandemia e a prisão de trabalhadores, impuseram a agenda esquerdista através de decisões inconstitucionais, proibiram a polícia de prender traficantes do Rio de Janeiro, arquivaram processos contra corruptos, promoveram a impunidade, usaram dinheiro público para jantar lagosta e vinho, cuspiram na Constituição e nas nossas caras. Somente pelas lagostas, esta corja já deveria ter sido removida de uma vez por todas. Pensa em iniquidade, perversidade, maldade, violência, injustiça, usurpação, tirania e satanismo? Pensou? É o STF atual e todas as suas turmas, mais o STE, o Supremo Tribunal Eleitoral. Depois da decisão de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, em não aceitar o pedido de impeachment, constitucionalmente embasado pelo presidente da República, o impeachment de Alexandre de Moraes, o que resta a ser feito? Se durante os últimos meses e anos apenas um só brasileiro fosse preso ilegalmente e um só traficante fosse solto, autorizados pelo STF, deveria ser o bastante para causar indignação e repulsa de todo homem e mulher de bem neste Brasil. Maldade por maldade, pequena que seja, uma de cada vez vai enchendo a paciência enquanto a dilata, de tal modo que ninguém se indigna mais. A justiça brasileira tem duas sérias injustiças: a imunidade e a impunidade. A imunidade que dá salvo-conduto aos criminosos mais terríveis, como Renan Calheiros, Aécio Neves e centenas de outros, e a impunidade promovida pela Justiça Superior em soltar criminosos, anular sentenças e salvaguardar os homens e mulheres mais horripilantes de cumprirem penas. Quando um dos homens mais perigosos da República, Lula e José Dirceu, mais criminosos que Fernandinho Beiramar, quando José Dirceu defende, entre aspas, a democracia e eleições livres e diretas, sem voto auditável, chegou-se ao fim da tolerância da justiça. Ele é a mente mais engenhosa e o mentor maquiavélico de todo este esquema que se instaurou de tal modo que durante anos respeitam o rito político e o rito da justiça, sabendo que farão depois, enquanto fazem adormecer a população que em primeira mão fica extasiada com a esperança de que o Brasil vai mudar, para ser decepcionada mais tarde com as decisões que já estavam planejadas: fim da Lava Jato, soltura de políticos corruptos, libertação dos homens e mulheres mais violentos do país, numa clara cooptação dos agentes da injustiça com os crimes organizados no país. Em 2014, eu produzi um vídeo que todo brasileiro precisa saber sobre o PT, que foi assistido em diversas plataformas por mais de 10 milhões de pessoas e que recentemente uma das suas versões foi banida pelo YouTube, mostrando, prevendo, profetizando o aparelhamento de toda a máquina do Estado pela esquerda. Terminei o vídeo com uma menção, a primeira que fiz de Jair Bolsonaro, que nem conhecia anteriormente, para embasar tudo aquilo que o povo brasileiro ainda estava sem conhecimento e que hoje assistem tarde verem acontecer. Há poucos meses produzi um vídeo e enviei para amigos líderes no Brasil, alertando sobre a inércia aparente deles e do presidente em tomar decisões para impedir esta avalanche de supressão de liberdades e que,
Insistindo este curso, homens como Silas Malafaia, Cote, J.B. Carvalho, Luiz Hermínio e outros serão perseguidos, presos, assassinados, enquanto o comunismo tomar conta do país. É a cabal, ou é o cabal, idealizado pelos fundadores e membros do Fórum de São Paulo, devidamente denunciado pelo Cabo Daciolo nas eleições de 2018, e instrumentalizado pelo STF e pelo menos 2/3 do Congresso Nacional, juntamente com altos juízes de várias cortes do país e líderes políticos, como Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e outros que de democratas nem no nome têm mais. Falsários membros de ordens ocultas que tentam manter a hegemonia do poder à custa da saúde, educação e segurança dos brasileiros e brasileiras. Basta! Liberdade não se recebe, não se pede, não se conquista. Liberdade se exerce. Antes tarde do que nunca. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, pela família, por você mesmo. Eis os textos bíblicos que descrevem especialmente a classe política brasileira e que inspiram homens e mulheres de Deus para levantarem de vez pela justiça e a verdade no Brasil. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém se compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os, sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, obra de violência nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos. As suas veredas tortuosas as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros somos como mortos. Como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor o viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Deus abençoe o Brasil com um grande despertamento de verdade, justiça e amor. Josimar Salum. Boston, 26 de agosto de 2021.